Boa noite, meu nome é Jean Vitor e o meu grupo ficou responsável em falar sobre a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Os integrantes são eu, o Carlos Eduardo, a Ana Gabi e a Laura, e eu fiquei responsável pela introdução. Pois bem, nos anos 90 e início dos anos 2000, tanto a comunidade internacional, toda a população no mundo, quanto a mídia estavam pressionando a ONU para fazer algo contra a corrupção, pois os casos estavam alarmantes em grande parte do mundo. Até que em 2003, finalmente acabou ocorrendo a Convenção de Merida. Essa convenção acabou entrando em vigor em dezembro de 2005, tanto para o Brasil quanto para a maior parte do mundo. O que ocorre? Essa convenção traz assim, leis mais específicas para o combate contra a corrupção, pois em diversos países no mundo não havia algo que realmente prendesse, assim, que fosse evitar a corrupção, pois as leis antes contra isso eram muito frágeis na maior parte do mundo. Essa convenção acabou trazendo a padronização para o mundo referente a quais medidas tomar no combate contra a corrupção, pois sabemos que a corrupção pode acabar gerando pobreza em diversas camadas através de subornos, através de lavagem de dinheiro, podendo afetar tanto países desenvolvidos quanto países subdesenvolvidos. E o fato da convenção abranger vários países é muito importante, até devido poder haver extradição de criminosos, investigações conjuntas, repatriação de ativos desviados. Então foi um grande marco global nesse combate, nessa luta contra a desigualdade, e trazendo diversas medidas e penas para aqueles que cometem e também já cometeram corrupção, o que será explicado melhor pelos meus colegas. Olá, meu nome é Ana Gabriela e, dando continuidade ao assunto, a gente já sabe que a criação da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, ela foi algo excelente e fundamental para que o Brasil entrasse e os demais países também entrassem. No entanto, lá no capítulo 2 da UNCAC, acredito que seja assim que chama, ele vai apresentar políticas e medidas administrativas para que esses países eles pudessem adotar. Nesse caso, para cumprir a questão e dar mais eficácia para a aplicação da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Então, o que acontece? Lá no capítulo 2 da UNCAC, ele vai tratar dessas medidas preventivas, que são considerados princípios fundamentais para que a corrupção não ocorra. Antes da gente falar isso, é interessante que eles falam assim, que a UNCAC, ela entende que é mais importante você prevenir do que você punir. Porque quando você previne a corrupção, você ajuda a dar essas medidas preventivas, espera-se que a corrupção diminua e os países possam entender que isso não é certo e que o direito internacional ele está agindo e ele está sempre de olho em todas essas questões. Vamos lá, quando a gente fala dessa questão da UNCAC, do capítulo 2 das medidas preventivas, eles vão procurar assegurar que os países adotem políticas públicas que sejam de boa integridade, transparentes e de boa gestão pública. Aí a gente já vai falar primeiro das políticas públicas de prevenção. Entre essas principais políticas públicas, a gente tem a criação dos órgãos de controles internos, como auditorias, corregedorias, tudo para que garanta o funcionamento e que possa fiscalizar os servidores, principalmente os servidores públicos.
Depois a gente vai ter a adoção de códigos de conduta ética para funcionários públicos. Nesse caso, os códigos, eles vão procurar para que os funcionários entendam o que é, o que não é para fazer e possa ter aquela maneirada nos comportamentos e evitar comportamentos ilegais dos funcionários. A gente também tem o treinamento contínuo dos servidores, para garantir que eles possam fazer uma boa prática pública de forma correta e estejam preparados para exercer as suas funções. Já, além das políticas públicas de prevenção, eu citei aqui para vocês algumas delas que eles aplicaram, a gente também vai ter a participação da sociedade civil. O que é essa participação da sociedade civil? Basicamente, é um incentivo para que a população ela possa fiscalizar os órgãos públicos, ela possa fiscalizar como está o processo, os processos administrativos, algo assim. Nesse caso, é interessante que os órgãos públicos eles possam agir com transparência. Então, essa lei contra a corrupção, ela vai estar mostrando que a sociedade ela pode ser aquela que pode fiscalizar também, que tudo tem que ser transparente. Um exemplo que a gente tem disso, a gente tem a lei anticorrupção, a lei de acesso à informação, que tudo tem que ser transparente, claro, e que todos os cidadãos eles têm que ter livre acesso, né? E o que é engraçado é que quando a gente vai ver essa aplicação da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, a gente verifica que ela puxa muito o artigo 37 da Constituição, que fala nela, que tem aqueles princípios, né, da administração pública, que é LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então essas fiscalizações, essas medidas preventivas contra a corrupção, elas vão servir para que os órgãos eles possam entender quais são as regras a serem seguidas e assim diminuir essa questão da corrupção, ou seja, prevenindo para depois punir. Sobre as motivações políticas e sociais que impulsionaram o Brasil a ratificar a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, nessa época o Brasil vivia um contexto de forte pressão interna. Então, haviam diversos escândalos de corrupção que estavam vindo à tona, e com essa grande repercussão na mídia, esses casos acabaram gerando indignação e um sentimento crescente de desconfiança em relação às instituições públicas. Então, com isso, a população passou a cobrar de maneira mais incisiva mudanças concretas, exigindo que houvesse mais transparência, mais ética, mais responsabilização das autoridades e das empresas. Então, começaram a ocorrer movimentos sociais, as organizações da sociedade civil e a própria imprensa tiveram um papel importante nesse processo, dando visibilidade a essa necessidade urgente de combate à corrupção. Por outro lado, também havia motivações políticas e econômicas. O governo precisava mostrar um compromisso real com a integridade e a boa governança, tanto para responder ao clamor popular, quanto para fortalecer a imagem do Brasil perante a comunidade internacional. Então, a adesão à convenção representava uma oportunidade estratégica. Ao adotar os padrões internacionais, o Brasil buscava demonstrar que estava alinhado com as boas práticas globais e com o esforço coletivo contra a corrupção. Isso era especialmente importante num contexto de crescente globalização. Melhorar o ambiente institucional e jurídico do país era visto como essencial para atrair investimentos estrangeiros, estimular o comércio internacional e garantir mais confiança dos parceiros externos. Então, tanto pela necessidade de fortalecer a confiança da população nas instituições democráticas, quanto pelo desejo de projetar uma imagem mais ética e transparente no cenário internacional, o Brasil ratificou essa convenção. Boa tarde a todos, eu me chamo Carlos Eduardo, aluno de Direito do 7º período da IAMES. E para finalizar nossa apresentação, eu vou falar sobre os principais compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar a Convenção, além de apresentar exemplos práticos dessa aplicação. Entre os compromissos destacam-se a prevenção de corrupção, a criminalização de atos ilícitos, a cooperação internacional e a recuperação de ativos. O capítulo 5 da UNCAC, que é a recuperação de ativos com inovação fundamental, UNCAC se chama Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Ele trouxe uma inovação sem precedentes no cenário internacional, como o capítulo 5, que trata da recuperação de ativos. Esse capítulo representa um avanço significativo
ao reconhecer a recuperação de bens oriundos de atos como a corrupção, da corrupção como um princípio fundamental, previsto no artigo 51. A Convenção estabelece que os Estados-partes devem cooperar entre si de maneira ampla para repatriar os ativos desviados, especialmente para os países de origem, promovendo justiça e reparação. Instrumentos legais para confisco, bloqueio e repatriação de bens. A ANCAC, em seus artigos 51 a 59, fornece mecanismos jurídicos e operacionais para garantir a recuperação de ativos. Entre os principais instrumentos destacam-se o confisco e sequestro de bens, com base em decisão judicial, inclusive quando os recursos estejam sob posse de terceiros ou em jurisdições estrangeiras, no artigo 54. A assistência jurídica, multa e cooperação internacional, para identificar, rastrear, congelar e devolver recursos obtidos ilicitamente, artigos 55 e 57. Reconhecimento da autonomia dos países em definir medidas legislativas internas para facilitar esses procedimentos com base no princípio da soberania, mas incentivando uma harmonização legal entre os Estados. A ANCAC ainda se acora no princípio da reparação integral do dano, reforçando que o combate à corrupção vai além da punição, exigindo também o retorno do que foi desviado à sociedade lesada. No capítulo 6º, Mecanismo de Implementação e Revisão, o capítulo 6 da ANCAC trata dos mecanismos de implementação e monitoramento da Convenção. Dentre os principais pontos estão a criação da Conferência dos Estados-Partes, que é a COSP, que se reúne periodicamente para avaliar o cumprimento da Convenção e promover boas práticas. Mecanismos de revisão da implementação, o IRG, responsável por examinar de forma voluntária o desenvolvimento dos países em relação às obrigações previstas na ANCAC. Papel centrado do UNODC, Escritórios das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, na coordenação técnica e no suporte à implementação dos mecanismos, especialmente no tocante à capacitação, financiamento de iniciativas e mediação de controvérsias. Eu vou falar agora sobre alguns exemplos práticos de recuperação de ativos. Suíça e Nigéria, um caso emblemático foi a repatriação de 321 milhões de dólares desviados pelo ex-ditador Sani Abacha. Após complexas negociações entre as autoridades suíças e nigerianas, com apoio no UNODC e no Banco Mundial, agora o Brasil e a Operação Lava Jato. A operação recuperou bilhões de reais, incluindo os valores ocultados em paraísos fiscais como Suíça, Panamá e Mônaco. O sucesso dessas ações deve-se à cooperação jurídica internacional e aos instrumentos da ANCAC, que embasaram pedidos de bloqueio e repatriação de recursos. E para concluir, a recuperação de ativos é hoje um instrumento essencial no combate à corrupção transnacional, sendo alcançada pela ANCAC e a condição de direito dos Estados vítimas. A efetividade dessa inovação depende do fortalecimento da cooperação internacional, da harmonização legislativa e da atuação proativa de organismos multilaterais como o UNODC. E alguns exemplos concretos também temos como a criação da Lei Anticorrupção e a Operação Lava Jato, que aplicaram diretamente os mecanismos previstos na Convenção, especialmente no que diz respeito à responsabilização das empresas e à cooperação internacional. Obrigado.